Mais um episódio do Além do Cérebro Podcast, o podcast onde a gente conversa bastante sobre cérebro, emoção e comportamento. Eu tô aqui com a minha digníssima esposa, que é Olá, host e queridos. host desse podcast. Ela, se vocês bem sabem, né, ela não ia nem participar aqui do podcast, ela não ia nem ser host do podcast, mas no primeiro dia ela era minha primeira convidada, ela já quis vir, já tomou de conta aqui, já tá... No final, Mas eu falei, enfim, eu tenho é que isso fazer mesmo. parte disso. Eu nasci pra isso, gente. Pois é. Entendeu? Aí tá aqui até hoje. Hoje a gente já tá no, acho que Nem sei, 10º já episódio, tá 11º, enfim. E aí ela tá aqui do meu lado mantendo firme. Hoje a Para gente toda a tem... vida. Pois é. E o episódio de hoje tem tudo a ver com você, né? Porque hoje a gente vai falar Tudo bastante a do ver. universo feminino. E como o nosso foco sempre é trazendo a temática, né, de como funciona o nosso cérebro, homens e mulheres, existe uma diferença. E essa diferença, ela tem uma diferença biológica e também cultural. E isso faz com que a gente comece a ter alguns desafios. Desafios que são impostos pela própria cultura. Eu acho que seria o principal desafio. A gente vai bater um papo interessantíssimo com um convidado especial, né? Demais. A Jordana. Oi. Conheci a Jordana há 2 meses. E assim, a primeira vez que eu vi você, eu já vi. Tem uma luz diferente. Que Sabe? legal. Tem propósito aí. Quando eu conheci você, a Giovana, inclusive, é a nossa Sim. próxima convidada, a irmã dela. E eu atendo na clínica delas. E é maravilhoso. Aí eu pensei, caramba, vou chamar ela. Porque Ai, que com legal. certeza ela vai contar uma história que vai nos ensinar muito. Bem-vinda. Ah, obrigada, Jordana. obrigada. Jordana Mourão, bem-vinda, seja super bem-vinda, sinta-se acolhida. Hoje a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo feminino, não é isso? E vocês vão entender um pouquinho da história dela e vocês vão entender um pouquinho o motivo da gente ter trazido exatamente ela para essa temática. Então, Jordana, sinta-se em casa. Eu gostaria que você já começasse dizendo quem é a Jordana. Tá bom. Primeiro, vou começar agradecendo pelo convite de vocês. Foi um convite leve, porque vocês são leve. E estão numa fase que a gente não acompanha muito a história de vocês, assim, mas os 2 meses que eu tenho acompanhado, eu sinto que vocês estão no processo de elevação mesmo pessoal, sabe? Vocês estão refletindo isso muito bem e a gente acaba sentindo isso de coração. É tanto que para abrir as portas da clínica para vocês, que é a nossa casa, né, praticamente onde a gente passa a maior parte do tempo, foi fácil, porque a gente sente quando a energia tá ali naquele momento, tá naquela mesma frequência. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Realmente foi um convite que eu aceitei de forma muito leve, porque leve. vocês são leves. Porque você é leve também, né? Obrigada. Bom. E a pergunta era, quem é a Jordana? Quem é a Jordana? A Jordana é uma segunda filha de uma família de 5 mulheres. E todas muito unidas, de 1 ano e 6 meses, aproximadamente, de diferença de uma da outra. E que tem um impacto de mulheres muito importante em minha vida, sabe? Não que os homens, Márcio, não tenham a sua importância, Sim. eles foram muito importantes. Meu pai é um homem muito presente, ele me deu muito carinho, muito amor. Meu marido é uma referência muito grande pra mim, me ajuda muito em casa. Na minha mentalidade empreendedora também, ele me ajudou muito. Mas as mulheres, elas são muito protagonistas na minha vida, sabe? Assim, desde as mulheres que me antecedem, desde as minhas avós, que são mulheres fortes. A minha avó materna, ela é uma enfermeira que praticamente cuidou da família sozinha, trabalhava de madrugada, chegava em casa e ainda tinha aquele espírito mesmo feminino de chegar e cuidar de todo mundo Uau. que estava ali. Mesmo passando a noite inteira em plantão, ela conseguia dar conta de tudo sozinha. Ela ficou viúva muito cedo Uau. e cuidou da família todinha mesmo. Tirou a família dela, os filhos. Chegou uma época que nem em casa eles tinham de morar, assim, então não era uma pessoa de muitas condições, mas que conseguiu que todos os filhos se formassem pelo menos uma faculdade. E hoje todos os filhos são muito bem, tranquilamente de vida, entendeu? São todas pessoas lindas e maravilhosas. Uhum. A minha avó, por parte de pai, ela foi uma das primeiras mulheres a se separar no interior. Então, uma mulher extremamente forte, que cuidou de 11 filhos sozinho. Uau. Sobre o olhar atento de uma sociedade que, Machista. naquela época, Bem Patriarcal, patriarcal, já né? patriarcal demais. E ela foi a matriarca. Então, assim, as minhas referências de mulheres, elas são muito fortes. E são mulheres que são protagonistas da sua história. Sem deixar de ser mulheres femininas, de ter aquele olhar de conexão, de acolhimento. Então, são referências muito fortes. A minha mãe é uma pedagoga nata, que é muito sábia, uma mulher que acolhe todas as mulheres da família, uma mulher que sempre está disposta a ouvir e a cuidar de outras mulheres. E
minhas irmãs, que eu só tenho irmãs, só tenho mulheres na minha casa, então São quantas você são falou? 5 5, né? mulheres. 5 Uau! mulheres. 5 4 mulheres. irmãs. É, 5 são mulheres. 5 mulheres. Olha A isso. sua mãe A minha e o seu mãe pai lá no meio. e o meu pai no meio. Imagina aí uma mesa de almoço, gente. Coitado desse rapaz, nunca Não, fala. Eu acho que ele tá falou. sempre quietinho lá. Ele sempre, e assim, sabe, ele sempre foi presente, sempre deu muito amor e carinho, mas na hora de falar, ele sabia que ele não tinha Não tem voz. espaço. Sem mas vez, desde né? cedo, ele sabia que se ele falasse, a gente só ia olhar pra ele e Continuar voltava pra falando. nossa conversa. E assim sempre foi, sabe? Então, assim, a gente teve sempre muito essa liberdade de sermos nós mesmos, assim, não fomos tolhidas em nenhum momento. E já tinha essa referência muito forte de mulheres na minha família. Sim. Como eu disse, homens não é que não sejam importantes, Sim. mas o Que na sua história, o protagonista, protagonista era a feminino, protagonista sempre foi muito essa figura feminina. né? Uhum. E eu me formei em Direito, eu sou advogada e um pouco antes da pandemia eu estava como procuradora de um município quando a minha irmã, Giovana, que é médica, que é sócia da clínica junto comigo, né? A gente montou uma clínica de medicina estética, me convidou para a gente montar uma clínica, onde na clínica praticamente o meu público era mulheres. Então, assim, Sim. foi um chamado muito forte para mim, sabe, aquele momento, porque era como se ali eu estivesse num ambiente confortável para mim, um ambiente onde eu poderia também, muito além da medicina, da estética, da saúde, também estar ajudando outras mulheres a ter um desenvolvimento, a cuidar da autoestima, mas que a autoestima era aquele primeiro chamado, mas nem sempre era o principal, né? Tem Sim. todas as outras questões. Sempre tem. Sempre tem, profundas, mais né? profundas e que eu poderia ajudar. Então, se eu fosse resumir, a Jordana seria mais ou menos nisso. A Jordana é uma mulher, uma família de muitas mulheres, onde tem essa força muito forte do feminino e que deseja ajudar também as demais mulheres a ter isso também, assim, de uma forma leve, de uma forma sutil e de uma forma bem feminina, a Uau. ter o seu protagonismo. Legal, achei interessantíssimo aqui alguns pontos que você me trouxe. O primeiro é o ponto da referência. Uhum. A referência que vem de dentro de casa. Essa Sim. referência, ela é algo que a gente fala bastante. O foco do podcast é falando em comportamento, então, tipo assim, todo o meu conteúdo na internet sempre é focado nisso. E a referência é aquilo que você... ela pode aparecer de duas formas. O que uma pessoa deixa pra outra, né? Vamos dizer Sim. assim. Tipo, o que um familiar deixa pra o outro. Um familiar de uma outra geração, no caso, você falou bastante aqui de suas avós. Pode aparecer de duas formas. Ou através de uma herança, ou através de um legado. A herança, ela é algo material. E ela é algo que todo mundo vai deixar. Nem que seja a herança de um sapato. Vai ficar. Vai ficar lá. Tipo, se uma pessoa foi pro hospital e ela teve óbito, os pertences que estavam ali já vai pra mão do acompanhante. Então sempre tem uma herança. Só que nem sempre tem um legado. E o legado, ele é algo vivo. Porque o legado, quando a pessoa fala de algo que vem de um campo de legado, aquilo ali pulsa vida. É como se, tipo assim, a pessoa estivesse vivendo dentro de você. Quando você fala da sua avó, quando você fala das referências, sua mãe, as mulheres e tudo, dá pra ver o brilho no olho. É tanto que isso se Uhum. conecta totalmente com o teu chamado, É. que você falou que teve um chamado de propósito pra poder mudar completamente, transicionar a carreira, né? Inclusive, o nosso episódio anterior era sobre transição de carreira, né? isso. E tem tudo a ver com esse link relacionado com o propósito, né? Achei muito interessante isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Já nessa pegada de referência. Quem é a sua maior referência de mulher? Quando fala assim, mulher referência, pum. Minha mãe. A Com mãe. certeza, minha mãe. Com certeza. bom. Pela a força que ela tem, assim, como ela cuida das outras pessoas, sabe? Como ela passou todos esses conceitos pra gente de forma muito leve. Minha mãe, com certeza. Legal. E, E é olha, difícil Jordana. falar de mãe, viu? Pra mim Sim. é muito difícil. Já A gente fico já emocionada. emociona, né? Sim. E o mais legal, Jordana, eu conheço vocês há muito pouco tempo. Mas eu consigo ver nas tuas palavras uma verdade absurda, assim. É leve, sabe? Embora tenha... o que é que a gente consegue perceber na sociedade, né? As mulheres que empreendem, geralmente, é mais no campo de dor, né? Não a maioria, mas às vezes acumula uma carga tão pesada que tem que trabalhar fora, dentro não consegue dar conta. De repente, porque o marido é ausente, o pai foi Sim. ausente, enfim. Então é uma carga gigante.
é difícil a gente ver essa leveza que eu tô vendo em você. Uhum. Isso veio da sua mãe, né? Então é uma força que é leve. É. Não é aquele empoderamento falso que a gente tanto Não. vê, né? As mulheres falando defesa, e fazendo né? acontecer, que é defesa, que é num campo de dor. É um empoderamento que é no campo de amor, que ele, assim, arrepia, que ele É. impressiona. E você e a Giovana e a Ju são assim, né? São É. leves. E é difícil, porque assim, quando você vai empreender e você vai estudar sobre gestão, sobre empreendedorismo, dizem que tu tem que fazer, tu tem que ser dura, que tu tem que ser isso e aquilo pra mim nunca se encaixou. E eu ficava me sentindo no começo, às vezes até assim, preocupada. Meu Deus, será que... Se sentir inadequado, será? Ou será não? que, sim, Sim. será que eu tô fazendo certo? Porque eu acho que o empreendedorismo feminino, nós mulheres, somos. É um empreendedorismo mais de compaixão, de comunicação. E era avesso o que estava ali nos livros, era avesso o que a gente via naquela figura masculina, onde se tinha medo por ser o líder. Então, assim, isso no começo foi muito difícil para mim. Porque eu Sim. ficava pensando, será que eu tenho que mudar? Será que eu vou ter que, para liderar essa equipe, eu vou ter que ser carrasca? Será que eu, tipo assim, eu não vou poder ouvir meus funcionários? E isso no começo foi muito difícil. Até uma hora que eu disse, não, eu confio em mim, eu sei o que eu estou fazendo e vai dar tudo certo. Essa liderança também, ela pode ser de forma bem feminina, sem... Tá tudo certo, tá tudo bem, assim, não preciso ser aquele líder igual a gente vê o líder e estuda aquele líder com aquela figura masculina. Não Sim. precisa. Então, assim, isso foi uma quebra de paradigma pra mim, porque eu senti dificuldade no começo por isso, assim, eu me cobrei pra isso. Entendi. E depois eu entendi que eu não precisava me Você cobrar usou a pra isso. palavra leve várias vezes. Ah, é? Inclusive, antes da gente começar a gravar aqui. Você Ah. falou muito do leve, né? Do É. leve. Ela é leve. E dá pra ver que, tipo assim, se você tentasse trazer esse tecnicismo que o livro tava trazendo, ia Não perder ia a dar- leveza. não ia, Porque a não ia dar leveza, ela certo. vem de algo, de uma É. essência, né? Do Uhum. ser. Uhum. Se você tenta trazer um papel, né? Vestir uma máscara pra tentar cobrir protocolos, técnicas, tipo assim, você perde o leve, né? Você fica denso, você fica pesado, Uhum. porque você vai ficar sempre pensando, será que eu tô dentro do protocolo ou não? Tipo, quando a pessoa simplesmente as coisas saem de Fluem, maneira né? natural, né? E ela falando, você falando, me veio um versículo muito claro, Romanos 12:2. Não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas renovai a vossa mente, para que aprendei como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Ai, que lindo. Olha que lindo, porque E no muito caso, necessário hoje, muito não é? necessário. Porque no caso, se você tivesse se amoldado aos padrões do mundo masculino, você perderia a sua essência. Sim. Você não seria você. De repente o propósito não iria fluir, porque não é leve. Uhum. Porque a riqueza do tipo de Deus não acrescenta dores, né, Anjo? Sim. Então, essa quebra de paradigma, eu acredito que foi dolorosa. Fala um pouquinho pra gente como foi. Foi. Mas necessária, né? Foi. Como foi essa E a transição? sociedade também, ela cobra. Assim, Uhum. será que você tá fazendo certo? Você tá ouvindo muita gente. Você tá ouvindo seu funcionário. Você tá Tá sendo ouvindo muito seu colaborador. boazinha. Você é muito boazinha. Olha isso. Você é boa. Você escuta demais. E isso, no começo, eu ficava me questionando. Será que tá errado mesmo? Depois Sim. provou que não, sabe? Hoje eu tenho total ciência que não. Que me escutam por isso. Levam em consideração isso. Me tratam como deve ser, como eu gostaria de ser tratada, entendeu? Então, assim, Uhum. e hoje pra mim não é um problema. Hoje pra Uhum. mim foi uma concretização. Eu posso ser como eu sou e mesmo assim liderar uma equipe, mesmo assim gerir uma empresa sem precisar desse padrão que a gente vê tanto, né? Sim. Que a gente dizem que a gente precisa ter. Então foi libertador pra mim e muito mais certa hoje do meu papel. Muito bom. Uau, muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho da transição. Tá. Do direito Do teu sentir, Tá. sabe? para o Sentimento. empreendedorismo. E como Certo. foi isso? Tipo, Foi- conflito interno. Tipo, nossa, será que é isso? Será que não é? Você O que acredita foi que que não tocou tive? no Ela não coração tem. e teve a certeza? Enfim. A transição ela foi muito leve. Ela foi muito tranquila, assim. Eu estava numa profissão que eu gostava, eu estava feliz, estava muito tranquila de estar ali. Quando a Giovana me convidou, eu fui aceitando e fui conduzindo e fui levando. Então, assim, não foi algo que eu deixei de fazer porque eu não gostava, porque eu estava triste, estava insatisfeita. Não, foi mais mesmo pelo um propósito. Quando ela me chamou, eu fui fazendo acontecer. E quando eu menos vi, eu estava tão dentro do projeto que eu não senti. Então, assim, foi uma transição Uau. que eu não senti. Sim. Não foi algo... Você gostava do direito? Gostava. Gosto do direito. Gosto do Entendi. direito. E eu acho que foi ele que me trouxe hoje também até aqui, entendeu? Eu acho que ele tem um propósito
Total. na minha vida. Uhum. Essa questão por exemplo, na procuradoria eu trabalhava muito com gestão de pessoa. Então, assim, querendo ou não, eu trouxe isso hoje para dentro da clínica. A parte do direito. O direito, ele abre tua cabeça para muitas coisas. Para a parte de conciliação, que eu sempre gostei muito de agir como conciliadora no direito. Tipo assim, mesmo quando eu pegava uma causa, eu tentava ali ver como é que a gente podia fazer sem antes chegar a levar para a justiça. Mesmo que aquilo ali me desse mais valor, eu preferia tentar resolver aquela questão ali mesmo, entre as partes. Então, assim, essa parte, eu trouxe ela comigo sempre. Então, assim, o direito ele foi muito importante para mim, ele é muito importante para mim, mas acabei fazendo uma transição de carreira, né? Uhum. E acabei hoje como gestora de uma clínica médica. Olha isso. E sabe o que é engraçado? Ah. Eu queria medicina. Sério? Olha isso. Na verdade, eu não queria. Assim, não é nem que eu queria. Eu sempre fui uma boa aluna. E eu gostava de todas as matérias. Eu colocava na mesma prateleira, assim, de igualdade, biologia e história. Química, matemática. Eu não tinha uma matéria preferida, eu gostava de todas as matérias e sempre fui uma pessoa estudiosa. Porque eu gostava do estudar. Eu gostava da curiosidade e do que aquilo me trazia, né? Do conhecimento que aquilo me trazia. E, então, como eu era uma boa aluna, disseram, você tem que fazer medicina. Os padrões do mundo, né? Os padrões do mundo. E Padrões assim do eu ouvi dentro de casa que eu ia fazer medicina, assim eu ouvi na escola que eu tinha que fazer medicina. E aí fui sem ter um pensamento mesmo crítico, até porque eu gostava de tudo, então tava tranquilo. Uhum. Tava ótimo. Então eu quis medicina, eu tentei medicina. Antes de passar em medicina, eu passei em nutrição. E aí eu fui fazer nutrição na UES, eu lembro, como se fosse hoje. Nossa, a UES. Eu fiz enfermagem na UES um semestre, você acredita? Eu me conectei agora. Eu cheguei a fazer, acho que, não lembro direito, acho que foi uns 3 semestres. Uhum. E quando foi em um semestre que tinha aula de anatomia, na hora que abri a porta da sala de anatomia, eu comecei a passar mal, eu não conseguia, assim, tinha alguma... Eu tenho um problema muito sério com cheiros. Formal é bem pesado, Quando eu sinto cheiros que, assim, que não são agradáveis, aquilo, eu não fico bem, eu não consigo raciocinar. Bateu o cheiro ruim, estranho, é como se fosse a proteção. Eu me afasto e não quero estar naquele local. E quando eu senti o cheiro da sala, eu já não conseguia entrar na sala de anatomia. Saí, fiquei no hall da UES, e logo em seguida teve uma greve na UES e eu nunca mais voltei nem para trancar a faculdade. Uhum. E nessa época eu já estava tentando também os vestibulares para medicina. E eu cheguei a passar na primeira fase. Naquela época a gente só tinha a opção de fazer as públicas, né? Não existia essa... Sim. E nem tinha Não condição tinha nem, também. pra não ser o tinha- Brasil todo, né? Era só o Unicamp. S e o UFC. exato. Não Né? tinha... Aqui no Unifor foi Ceará um era tempo só desse, FC. né, que começou. E era absurdo, assim, Sim. eu não tinha Sim. condição, minha família Era não tinha bem caro, era. condições de pagar uma faculdade de medicina. Então, a opção que tinha era mesmo fazer nas públicas, né? Não tinha outra opção. E eu cheguei a passar dentro das fases, na primeira fase, dentro das vagas da UFC, acho que de Barbalha, se eu não me engano. Olha E aí. bem nessa época, eu já tinha descoberto que eu não queria medicina por causa da aula formal. do formal. formal, assim, assim já era Anatomia. algo que eu não me via mais nisso ali. E a minha irmã, Giovana, a mesma que a gente montou a clínica junta, me inscreveu na faculdade, no vestibular de Direito. E Foi ela que escreveu. Ela também estava tentando medicina e no surto dela disse, eu não quero mais saber disso, não estou mais aguentando estudar, porque é maçante, né? Sim, Muito complicado estudar para vestibular de medicina. Muito interessante. E ela disse, eu vou me matricular no cursinho, no vestibular de Direito e vou te matricular também, você vai fazer comigo. Vamos. E ela me matriculou, ela que fez a minha matrícula no vestibular e tudo. No dia ela me avisou, e aí hoje é a prova, vamos fazer. E eu fui fazer a prova junto com ela. Claro que passamos, muito bem colocadas. E naquele momento que eu passei naquele vestibular, parece que tirou um peso, assim, de mim. De repente, tipo assim, meu Deus, tem outras coisas que eu Outras posso... possibilidades, Olha o né? Leve aparecendo aí. Olha a leveza da sua essência, né? E aí tirou um peso, assim, era algo que eu não tinha pensado de fazer, não tinha cogitado fazer direito, embora meu pai seja advogado, minha irmã mais velha é advogada, e eu não tinha pensado, mas ela me matriculou e naquele momento, de repente, era isso. E aí eu já fui para a segunda fase, assim, já tendo certeza que eu não queria medicina,
e que eu queria direito. E então foi assim, daquele momento ali da primeira pra segunda fase, eu não sei se vocês lembram, tinha um tempo, um período que a Sim. gente Tinha, fazia. nossa. Era um Agora eu período lembrei, de chega, deu uma tormenta, assim. palpitação. Da primeira Da pra segunda. resposta, nossa. Era. Você fazia a primeira fase e depois você ia pra segunda fase. Era. E era um prazo, assim, acho que de um mês e meio, não me recordo bem. De sofrimento, né? Mas aquele momento ali, pra mim, eu já tinha desistido. Já não queria mais. Eu fui fazer a segunda fase já certa do que eu não queria. Não, isso aqui eu não quero. E aí fiz a segunda fase, não passei, assim, eu fiz mesmo já em outro planeta, não tava mais com a Tava cabeça nisso aprovada ali. já, né? Em outro E já lugar. tinha dito que embora passasse eu não ia fazer. Eu ia fazer o direito e aí fui pro direito. E me encontrei no direito, gostei muito, assim, as aulas quando fazia a parte de filosofia e até começava Uau. toda aquela teoria do direito, tudo aquilo foi me encantando e sempre foi uma profissão que eu não pensava em seguir outra. Até o dia em que ela me chamou para montar a clínica e trabalhar com ela, fazer a parte da gestão enquanto ela era médica, Sim. né? E foi isso, foi assim, foi muito natural. Não teve nenhum momento onde eu parei muito para pensar, para raciocinar o que eu estava fazendo. Agora só tinha uma coisa, eu tinha que ter muita velocidade, porque eu estava largando algo fixo, algo que eu tinha já como certo, e uma carreira que eu já estava construindo, que já estava tudo organizado, e eu precisava substituir muito rapidamente isso ali. Precisava substituir os meus ganhos rapidamente e construir uma nova carreira numa velocidade bem maior. Não tinha mais aquele tempo de 6 meses, de 6 anos que eu tive o direito, estudando. Só, vou agora aprender sobre isso. A gente não tem mais esse tempo quando você faz uma transição de carreira. Você tem que ser muito rápida e assertiva. Uhum. Então, eu lembro de estudar manhã, tarde e noite, porque eu não sabia nada do mercado. Eu não entendia nada do mercado, eu não entendia nada de saúde, eu não entendia nada de estética, não entendia nada de muita coisa. Era Então, tudo assim, novo tudo pra novo. você, né? E eu comecei desde o momento da obra, eu não entendia nada de obra. E acabei assumindo também uma obra que no final até o engenheiro eu mandei embora e eu virei a engenheira da obra porque para as coisas andarem, entendeu? Assim, então foi muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Então eu nem parei para pensar, eu só executei, sabendo que estava ali o meu propósito, que era maior. Achei interessante que, tipo Gente, assim, ela falou, aí tô já assim. foi uma lição de empreendedorismo, né? Total, tô aqui Tipo, desafio, aprendendo. Aham. incerteza, não sei como vai ser. Tenho que ter novas habilidades, então vou ter que ir atrás de aprender essas novas habilidades. E aí, no final ela fala, né? Tipo assim, mas é leve. Era leve, porque existia algo que aquecia. Que era o propósito, né? isso. O propósito, que era o propósito exatamente relacionado com a parte da mulher, né? Mulher é muito forte, né? Assim, é um valor muito forte, né? Dentro dela, né? E eu Dá pra estaria perceber. ali naquele mercado onde hoje 90% dos nossos pacientes são mulheres. Então, Sim. era no mercado que eu estava confortável, um local confortável para mim. Sim. Olha que interessante, o que é que eu consegui pegar da sua história? Dá pra ser leve, né, Jordana, essa transição, não precisa ser tão pesada. Mas porque você respeitou você, o seu sentir. Sim. Então você focou, você entendeu, não, isso aqui tá nutrindo meu coração, é isso, vou por esse caminho. Agora, o que é que eu preciso fazer? Agora é o como, né? Como fazer? Busca as habilidades, desenvolve e faz. Quando que vem o peso? Às vezes quando você quer seguir o padrão de outra pessoa. Viver a história de outra pessoa. Não vai ter o porquê, né? Não vai ter tem o propósito. porquê. Ela já tinha um porquê Ela já muito tinha um claro, porquê agora era o forte. como. Isso. E o como é o que é mais prático, né? É você fazendo e descobrindo, errando e acertando, você vai fazendo, vai evoluindo. Então não precisa ser pesado. Quando que é pesado? Quando não tem propósito, quando não tem o porquê. E quando você quer copiar e viver a vida de outra pessoa. Então você buscou dentro de você recursos internos que já sempre estiveram aí, que foram ativados, que você decidiu olhar pra dentro, né? Sim. E não tanto pra fora, pro que vão falar ou pensar, ou pra como XYZ faz. Tanto que você teve a autoridade de, não, esse engenheiro aqui, ele não tá dando certo, vou tirar e vou assumir, que eu dou conta. E foi isso mesmo, assim, foi muito... Eu acho que medo, todo mundo tem. Não tem como não ter medo, mas o medo não pode ser mais forte, até mesmo do que o seu propósito, né? Se você sabendo qual é o seu propósito, você vai. Então eu fui, depois eu vou fazer o balanço, entendeu? Eu só fui, liguei o play e fui, e depois eu farei o balanço. Sim. E o sucesso, ele
as pessoas acham que são degraizinhos, que você vai subir, só vai subir e vai chegar no topo. Não é bem assim, ó. É linda aquela escadinha que fala que você Sim. tem que adquirir as habilidades. E é isso mesmo, é uma escadinha. Só que ali, ó, nunca é uma linha reta. Sim. Flutua. É, Sempre uma- flutua e cada vez mais, porque assim, o mercado tá mudando muito rápido. Uhum. A gente tem uma situação hoje, dá 2, 3 meses, mudou a situação muito rápido. E você tem que se adaptar. Adaptar. Uma das palavras que eu mais aprendi, uma das coisas que eu mais aprendi, habilidades que eu mais aprendi, é adaptação. Adaptação, porque é muito forte. E cada vez mais rápido, assim, você tem que mudar. Quando você pensa que chegou, você não chegou. Você Sim. tem que mudar, se adaptar novamente. Então as pessoas acham que o sucesso, ele é uma linhazinha que você vai subindo, vai chegando e pronto. Não é, o sucesso, ele é muito. É picos e vales, Ele né? é muito. Eu gosto de picos e pensar assim, vales. que sempre vai ser assim. O mundo externo vai ser sempre assim. O que é que muda? Nossa capacidade de enfrentamento daquilo. É. Né? Quando você adquire a resiliência, e na verdade não é nem adquirir, você vai desenvolvendo, né? Que são níveis diferentes de resiliência. É. O mundo não vai mudar, quem muda é você, quem muda é a gente, que você falou, adaptação. Qual o próximo passo que eu preciso fazer para lidar com esse problema? Então é mais sobre a gente se desenvolver do que o mundo mudar. É Não é um isso? desenvolvimento constante. E hoje em dia, como que você faz para lidar com isso, sabe? Tem estratégia que você usa? O que é que nutre essa tua resiliência, essa tua vontade de continuar persistindo e fazendo, e lidando melhor com os desafios? Eu sempre revisito o porquê de eu estar ali. Eu sempre revisito. Quando eu tô muito perdida, quando assim, eu acho que, ai meu Deus do céu, não tô no caminho certo, aí eu revisito por que que eu fui parar ali. E toda a minha jornada para chegar até ali, que não é uma jornada rápida, fácil, desculpa, não é uma jornada fácil, né? É uma jornada que tem todo um desenvolvimento pessoal, profissional, emocional muito forte. Então eu sempre revisito o porquê que eu estou ali. Propósito. O meu propósito. Eu sempre revisito Sim. o propósito. O propósito, ele tem que ser maior. Ele tem que ser maior até mesmo do que o seu ego. Entendeu? Assim, quando você se expor muito, quando você começar a se expor muito, vai ter críticas. Normal, natural. Vai ter gente... Porque até no comecinho você tá ali muito fechado no grupo familiares, amigos. E aí quando você começa a... Vou falar sucesso, mas assim, a esse caminhar e ter um pouco mais de sucesso, de o teu objetivo tá começando a ser alcançado, você abre teu horizonte, assim, de pessoas. Então, pessoas que às vezes não conhecem tua história, está ali agora te vendo e tem essas críticas naturais, E às vezes a gente pode ter 10 elogios e uma crítica, mas a gente vai focar naquela crítica, Sim. né? A gente vai focar naquela crítica. Então, nessa hora, o nosso ego, ele tem que dar uma reduzida. Ele tem que dar uma reduzida mesmo para que o nosso propósito seja maior do que o ego. E não é fácil, porque às vezes é o ego também que leva a gente para cima, né? É. Mas a gente vai ter que saber a hora que eu vou recolher um pouquinho o meu ego e fazer com que o meu propósito seja maior do que isso. Então, eu sempre penso o porquê que eu estou ali. E isso me dá força para no outro dia eu acordar de novo e recomeçar. E às vezes essas minhas baixas, ela é uma baixa assim de um dia não digo assim, uma noite. Às vezes é muito rápido que eu consigo, às vezes não, sempre, eu consigo me recuperar muito rápido. Quando eu sinto que eu tô baixa, eu vou precisar de uma noite ali, uma noitinha para eu pensar, revisitar meu propósito, para no outro dia eu tô de novo, não, é isso que eu tô aqui, vamos, todo mundo reage para poder Uau. conseguir ir de novo. Mas é isso, Aí visitar. você traz Uau. bem essa parte do tipo assim, da gestão interna repercutindo na gestão externa. Sim, Tipo, da minha gestão emocional sim. repercutindo na minha performance, Uhum, né? Então, tipo assim, que também tem a ver com o empreender. sim. O empreender, você falou bastante aqui de adaptação e tudo, e que uma das coisas assim, fundamentais em todo empreendedor é exatamente a gestão emocional, a inteligência emocional. Porque aquilo ali está totalmente atrelado à performance e, no caso, aos resultados. É. Fala um pouquinho pra gente sobre essa parte de como você lida com você. Você falou Sim. que, tipo, que teve um pouco, aí você falou da transição, foi tudo leve, tudo, teve a transição, veio pra cá, mudou a carreira. Mas eu acredito que teve momentos, assim, de tipo, poxa, e agora e tal? E eu vou ter que aprender isso, e dá o frio na barriga, e a ansiedade. Então, tipo assim, Tem muito. as pessoas que estão assistindo,
Pra não ficar com aquela coisa de tipo assim, não é leve. No final das contas, tem que ser leve, que porque ser senão leve. não Senão adianta. você não aguenta. Mas claro que tem desafios. É por isso que a Uhum. gente tá falando de empreendedorismo, né? Sim. E o mais legal é, tipo assim, do empreendedorismo feminino, é tipo assim, a mulher dá conta. Eu dou conta. Minha avó deu conta. Minha mãe deu conta de criar 5 filhos. Uhum. Todas mulheres. Uhum. Todas deram conta. Eu dou conta. Então, tipo assim, fala um pouquinho pra gente como é que você gere isso. Eu acho que o empreender, a principal característica que eu acho do empreendedor é um autoconhecimento. Se Uau. você não se autoconhecer, você não consegue levar pra frente. Então, assim, pra mim, a primeira palavra, autoconhecimento. Se eu não me autoconheço, procura uma rede de apoio. Procura médicos, procura terapias, procura um familiar, procura uma pessoa que tu tem como referência, né? Tu tem aquela pessoa como referência porque tu quer chegar próximo àquela pessoa, então procura ela e tenta entender como foi a jornada dela. Porque eu acho que a principal coisa é o autoconhecimento. Então, o que eu faço para que isso seja leve? Mais uma Sim. vez a palavra leve, mas não é leve, tá, gente? Assim, também não é romântico. Sim, não é Não romântico. é romântico. Pode até ser leve, mas não é romântico. Não é romântico. É todo um processo mesmo de desenvolvimento rápido. E mental, e psicológico. É um desenvolvimento muito rápido. Então, eu procuro me autoconhecer. Então, eu sei quando é que ali é o meu limite, quando eu preciso dar um tempo, quando eu preciso ir tomar um banho de mar para me conectar com a natureza. Eu sei quando eu preciso estar um pouco mais calma, respirar, porque eu tento me autoconhecer. E eu acho que é isso que faz ter sucesso de um empreendedor, é isso, é esse autoconhecimento. Se você não se autoconhecer, vai ficar difícil. Porque na primeira batida, você não vai saber como agir. Então, se eu pudesse deixar um recado sobre isso, seria se autoconheça. Se não se autoconhecer, procura uma rede de apoio para isso. Nossa, Uau. ela tá trazendo totalmente, tipo assim, confirmando toda a tese que eu sempre falo na internet, né? Tipo, Sim. todo o meu conteúdo. Tipo assim, primeiro vem o porquê, propósito. Dali é que sai tudo. Outra coisa que tá relacionada é, tipo assim, a programação do pensar. Que é exatamente você entender como é que funcionam os seus drives mais profundos, né? De tipo assim, de como que eu enxergo a vida, quais são os meus valores, quem sou eu, de onde eu vim. E Pra a onde eu partir tô disso indo. você começa a linkar com o propósito. Depois é que vem performance e hábitos, né? É. Só que as pessoas elas querem mexer só na superfície, só nos hábitos, só no tipo assim, vou comprar um planner para poder agora eu vou começar realmente a gerir meu tempo e vou virar alta performance. Cara, não vai dar certo, Gente, porque e se é enlouquece a muito mais pessoa. profundo. Enlouquece. A coisa é Fazer muito isso. mais profunda. É muito mais. Enlouquece a pessoa. E hoje é muito difícil isso, porque você vê as redes sociais, você vê a pessoa perfeita ali, a pessoa tem 10 áreas da vida muito bem desenvolvida. A pessoa é linda, a pessoa vai pra academia e fica musculosa. Sim. A pessoa tem filhos lindos e maravilhosos, muito bem vestidos e arrumados. Então, parece que todas as áreas da vida daquela pessoa tá perfeita. E hoje em dia isso tá muito difícil, entendeu? Você achar que tá tudo perfeito e não é perfeito. Não é perfeito. O que eu gosto de fazer, eu gosto de sempre escolher naquele momento algumas áreas da minha vida pra tá melhor. Mas eu sei que eu vou abrir mão de outras. Não tem como deixar todas as áreas lindas e maravilhosas. E às vezes não é nem abrir mão, é dar naquele, por exemplo, exercício físico. Eu tento manter 3 vezes a semana. Na semana eu tento manter, mas assim, numa carga de saúde. Agora, tem meses que eu tô trabalhando menos. Aí, nesse mês que eu tô trabalhando menos, agora eu vou intensificar. Entendeu? Eu tento deixar ali, pelo menos, funcionando, pra não perder o costume, o ritmo, mas que eu sei que ali eu não vou poder estar 100% em todos os Sim. âmbitos Que da é minha vida. utopia. Não vou. Utopia, E né? isso, as pessoas estão ficando meio doentes por essa necessidade, tá tudo ok. E não vai estar. Não tem como estar. Entendeu? É difícil. Não tem como, porque o mundo mudou muito, né? O estilo de vida moderno é muito acelerado. Uhum. Ainda mais dentro do empreendedorismo, que você tem que dar conta de várias mudanças a cada 2, 3 meses, como você falou, né? Todo mundo é muito rápido. Eu gostei muito do que você falou sobre o autoconhecimento, porque o autoconhecimento traz clareza. Quando a gente se conhece, a gente vê, não, esse ponto aqui é estressor, deixa eu olhar para isso aqui, deixa eu desestressar, tirar a pressão, aí vai no mar, né? É. Tomar o banho de mar, vai Pede conectar com a ajuda. espiritualidade, pede ajuda a pessoas que você É. confia, vai ler, vai orar, enfim, vai fazer É. uma coisa É. que vai te nutrir, te trazer pro eixo. Porque o autoconhecimento é sobre trazer pro eixo.
Por que tem um estresse crônico? Porque as pessoas, elas se atropelam. Elas não se respeitam, elas não respeitam os sinais. Sim. Né? O corpo dá sinais, a mente dá sinais, as emoções gritam. E aí, quando se atropela, vem o quê? Vem doenças físicas sérias, vem doenças emocionais, vem as Ou neuroses. então vem um monte de escape, né? Bebida, cigarro, Vícios, maus hábitos, né? compras, enfim. E o autoconhecimento traz isso. Cara, isso aqui não tá legal, tá desequilibrado. Se eu continuar por esse caminho, eu vou sofrer mais. É. Então é um passo pra trás, não é nem um passo pra trás, na verdade, é uma pausa pra você respirar, Sim, ajustar e seguir. sim. Mas com essa clareza de que não existe vida perfeita. Não, e Não tem tem muita essa pausa. possibilidade. Tem E tem muitas muito, e pausas. precisa Tem. ter, né, Jordana? Senão a gente Precisa. surta, né? Às vezes você sabe que tem que fazer tal coisa, mas você não vai conseguir naquele momento. Aí você tem que ter um pouquinho de paciência, esperar a hora certa. E sem querer, a hora certa chega. E ela vai chegar muito mais bonita do que você sonhou. Então, assim, eu acho que tem que ter essa paciência. Legal. Mesmo nesse mundo muito acelerado, você tem que ter essa paciência. E não tem ninguém perfeito. Não tem. Não tem ninguém perfeito. Você vai ter momentos na sua vida que aquela área tá melhor do que a outra. Sim. Mas não vai estar todas as áreas perfeitas. É impossível. Assim, não tem como, né? Não tem como. Não tem como estar 100%. Falando de empreendedorismo feminino, não tem como a gente não entrar naquela pauta de tipo assim, a mulher no mercado. E isso gera uma pressão pra ela, né? Uhum. Tipo assim, eu tô entrando, você trouxe isso várias vezes, de ler os livros e o livro dizer pra você ter uma postura mais masculina, uma energia mais masculina, de punho firme, e você não se encaixar naquilo, ou seja, já é uma certa pressão. Como que você lidou com isso? De tipo assim, de você trazer a feminilidade pra esse ambiente que culturalmente, ao longo das eras, ao longo das décadas anteriores, ela sempre foi muito masculina. Agora tá tendo várias mudanças, né, nas últimas décadas. Mas me conta como foi a sua experiência pessoal em relação a isso. Como eu disse no começo, eu senti muito, né? Eu senti muito porque como se eu não me encaixasse numa situação de liderança, porque eu não tinha algumas características que disseram que eu tinha que ter. E ali no começo foi muito complicado, porque não que eu deixei de fazer, eu não deixei de estar lá, mas que eu tive que passar por um processo de aceitação, até mesmo, minha mesma, para dizer, não, isso aqui não é como eu devo seguir. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estudei para isso, eu estou preparada para isso, e não é outras pessoas que vão dizer o que é que eu tenho que fazer ou não fazer. Então, assim, foi muito a questão do autoconhecimento mesmo, né? Assim, me ajudou muito nessa parte. Em relação a outras pessoas, eu tava querendo saber exatamente, tipo assim, em relação a... Tá certo que a clínica é algo muito... Inclusive, a gente vai já falar sobre isso. É algo que tá muito dentro da sua família, né? Sim. Acho que tem 2 irmãs suas lá, Sim, né? é uma empresa familiar. Uma empresa bem família. Mas, querendo ou não, vocês estão, tipo assim, num ambiente que existe algo macro por trás, né? Que é o mercado, que existe a competição, a pessoa tem que entrar no mercado, então tem toda aquela coisa de posicionamento. Tipo, você nota que o fato de você ser mulher gera um certo incômodo, e se isso mexe, se isso traz uma certa pressão, é essa a linha da pergunta que eu Eu tenho tava até querendo trazer. medo de falar sobre isso, assim, porque a minha história é um pouco diferente. É como eu te disse, a minha história, as mulheres sempre foram protagonistas. Então, assim, eu tenho medo de romantizar isso demais, porque pra mim essa parte não foi difícil. Uau. Não, assim, nunca me incomodou. E eu tenho medo de falar sobre isso, porque eu sei que não é o que a maioria das mulheres enfrentam. Então, assim, pra mim eu tinha certeza do que eu tava ali e que nada ia me impedir de estar ali. E ali era o meu local, porque eu sempre me vi como protagonista, assim. Uau. Então, eu não gosto, assim, eu Mas tenho medo de não, falar mas sobre isso pra sim. poder não Mas é a sua passar. Não história. romantizar, Não romantizar, né? sabe? Mas você tá trazendo uma coisa que é algo que eu venho lendo e faz muito sentido, que é exatamente a geração de uma mudança que tá começando a se consolidar. Porque, tipo assim, na era da sua avó, você até falou assim, a minha avó, eu acho que foi a materna, teve um Sim, divórcio sim, numa a cultura paterna. totalmente Sim. paterna, né? Totalmente patriarcal. Ou seja, é como se ali pra ela foi algo desafiador, um desafio gigantesco pra romper com esse cultural. Talvez Só elas que- quebraram um pouquinho pra eu chegar aqui, Exato, entendeu? Talvez Faz foi sentido. essa quebra que aconteceu Exato. gerações anteriores pra eu chegar até aqui. Mas assim, essa parte de me ver, de me enxergar como mulher, como algo que eu não pudesse atingir alguma coisa, por isso ela não fez muito presente na minha vida, na minha história. Eu não tô falando que é Sim, o que pelo acontece. legado, né? Sim, sim.
Pelo legado das Exato. das Até pela mulheres da sua própria família. educação que você teve, tipo assim, 5 mulheres dentro de casa, né? Todas Uhum. irmãs. Então, tipo assim, eu acho que até aí volta novamente pra aquela coisa da E programação aí, do pensar, né? Tipo isso, assim, pra ela era algo normal. normal. A mulher ser protagonista era algo normal. Então, tipo assim, Porque foi o que ela viu a vida inteira, né, porque a Jordana? pressão é uma pressão cultural. Não é uma pressão real. Não, é real, mas, tipo assim, é uma pressão que é cultural. Então, tipo assim, como ela já tinha aquele entendimento de que, tipo, mulher é protagonismo. Tipo assim, eu consigo. Então, tipo assim, é como se fosse algo que já trouxesse essa capacidade e trouxesse a leveza, Sim. né? Interessante isso. Tem outro tema dentro disso aí que eu gosto, que assim, que há muito tempo eu não falo, porque eu também vou tentar quebrar uma cultura, e uma cultura às vezes não é muito fácil de quebrar. É, no meu relacionamento, eu casei com inglês. E eu procurei, tipo, parece que foi, assim, pra encaixar perfeitamente no que eu pensava, no que eu queria. E, pela cultura dele, não tem ninguém cuidando de ninguém, não tem babá, não tem gente limpando casa, não tem nada disso. E o que a gente faz em família, e a gente adotou a cultura inglesa na minha casa, assim. Minha filha nunca teve uma babá. Minha filha nunca, pra não mentir, ela teve por um mês, mas ela mesma não aceitou porque acho que talvez a gente não aceitou. Sim. Então a gente nunca teve babá. Eu nunca tive ninguém pra limpar a minha casa há 10 anos, quando a gente passou a se relacionar. Nunca tive ninguém pra limpar. Hoje eu tenho uma moça que ela limpa a minha casa, mas por ajuda, assim, quando ela precisa, ela vai na minha casa, mas ela não tem nenhuma frequência. Às vezes passa um mês sem ir, às vezes passa 15 dias sem ir. E na minha casa, por uma comunhão mesmo de família, por uma decisão familiar, por que eu falei que também não é fácil falar isso? Porque Sim. quando eu conto essa história, sempre falo, mas é porque você casou com inglês e o inglês aceita. Mas é porque você pode, porque seu marido não quer. Então, assim, começava a jogar sempre muita carga. E eu parei de falar até desse assunto, porque como se servisse para mim, não servisse para os demais, porque é uma questão cultural no Brasil, entendeu? Assim, então, eu não tenho ninguém para limpar a minha casa, eu não tenho ninguém para cuidar da minha filha. Nunca tive. Quando tenho é pontualmente. Mas eu tenho alguém dentro de casa que a gente compartilha, comunga de tudo isso junto, entendeu? Isso, eu sei que não é a realidade de todas as mulheres, nem sempre vai conseguir fazer isso, porque, como eu disse, é uma comunhão mesmo entre casal, é uma conversa entre casal, tem que ser uma decisão entre família, porque senão a mulher fica sobrecarregada, né? Assim, eu não posso dizer assim, mulheres façam isso, porque algumas não vão conseguir, porque não vai conseguir quebrar uma barreira cultural. Sim. E aí, não quebrando a barreira cultural, ela vai ficar sobrecarregada dentro de casa. Sim. Então, assim, mas as que puderem, conseguirem quebrar essa barreira, é muito interessante, sabe? É algo da cultura inglesa que eu trouxe A pra barreira dentro que da minha você casa. fala é o seu esposo participar dos cuidados tanto da filha quanto domésticos? Legal. 100%. Uau. Participar 100%. Então, assim... E por que eu tô falando que é difícil falar? Porque quando eu falava, eu sempre dizia porque o meu marido era diferente, porque ele já era inglês e tudo, mas eu acho que pode fazer isso também em nosso Com país, certeza. entendeu? Contanto que seja uma comunhão entre casal, porque se não fosse, também for uma decisão unilateral, vai sofrer. Aí você não vai conseguir empreender, cuidar de filho, cuidar de casa, fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, se puder ter essa oportunidade de dentro de casa, você conseguir conversar com seu marido, com sua mulher, vamos dividir as tarefas diárias de forma conjunta, natural, é muito bom, porque é muito bom pra família. É muito bom saber que tem eu e ele pra gente depender um do outro, entendeu? Assim, eu não tenho que depender de terceiros. Eu não tenho que depender pra ir pra minha empresa se a babá veio ou não veio. Não tenho, entendeu? Eu sei que quando eu precisar, ele vai poder se ajustar, ele vai se ajustar e vai ficar com a minha filha, vai cuidar da casa, e a gente tem essas divisões muito bem organizadas em casa. A gente acorda, minha filha, isso também desenvolve até a filha da gente, sabe? Minha filha, ela é altamente independente. Ela tem 7 anos. Desde os 5 anos, ela se arruma sozinha pra ir pro colégio. Ela sabe que ali a gente tem uma rotina dentro de casa. Eu não preciso mandar ela tomar banho. Eu não preciso mandar ela escovar os dentes, botar a farda. Ela faz isso naturalmente. Mas, assim, mais uma vez, eu tô dando o meu exemplo. Sim. Que Mas quando é- a gente dá o exemplo, parece que é fácil. Sim. Mas, assim, eu tive que abrir mão de muitas outras coisas. Eu tive que abrir mão de uma cultura. Pra mim era muito mais confortável, talvez. A primeiro ponto, eu não tenho ninguém pra me ajudar dentro de... Eu tenho muita gente pra me ajudar dentro de casa, como eu tive na casa dos meus pais. Sim. Eu tive que me desenvolver pra isso. Não foi fácil. Mas eu acho que quando você chega,
né? Quando você consegue passar por essas barreiras e chegar, aí fica tudo mais fácil, mais leve. Como tudo na vida, a gente tem que construir para depois É que eu consigo relaxar. enxergar, a gente volta pro autoconhecimento de novo. Porque faz muito sentido o que você tá falando dentro da sua família, porque você se conheceu, você permitiu entrar em unidade com seu marido pra gerar a família sobre unidade, né? Uhum. Então, quando marido e mulher estão falando a mesma linguagem, estão em unidade, tudo funciona. Então, não é sobre o que o mundo fala que é. É sobre o que faz sentido pra você. Sim. É sobre o que faz sentido pra ele, pra nós dois, né? Quando a gente entender que é sobre não o que os outros falam que a gente tem que fazer ou como fazer, mas como a gente quer que seja, tudo funciona. Quem critica é quem nem se conhece, sabe? Quando você fala, eu fico admirando, eu tô inclusive inspirada. Sim, eu também. Viu? Vamos fazer Inspirou. isso. Exato. Gente, e a família fortalece muito. Porque A fortalece- família fortalece muito. Não Não é é? fácil, não é Não é fácil pra mim fácil. acordar de manhã, a gente dividir tarefa de casa, eu ter que arrumar a casa enquanto ele faz o café da manhã, onde eu poderia simplesmente só acordar, tomar meu banho E pra e sentar na minha empresa, de mesinha, repente, não é Mas eu achei fácil. interessante, é tipo assim, é o que você já tá passando Muito pra sua bom. filha, porque você falou a aqui umas mensagem. coisas. Algumas mensagens implícitas que você traz. Primeiro, mensagem de responsabilidade, Sim. de tarefas, Sim. de ter que fazer, né? Então, tipo, não adianta a pessoa só falar, você tem que fazer isso, você tem que falar, essa questão fica cobrando. Sim. Mas quando vocês estão fazendo todos os dias, você mesmo falou, eu nem preciso ficar cobrando Não, ela mandar não. escovar os dentes, nem fazer isso, até porque ela tá vendo vocês fazendo tarefas dentro de Sim. casa. Como eu não preciso gerenciar ele também, entendeu? Porque isso é uma dificuldade, gerenciar dentro de casa. Eu também não preciso. Ele sabe qual é a missão dele dentro de casa, a função que ele vai fazer. E, na verdade, nem tem papel pré-definido. É mais assim, tem dias que eu acordo mais disposta. Então, começa a arrumar a casa. Tem dias que ele acorda mais disposto. Então, ele já ajeita, Uau. faz tudo ali direitinho, entendeu? Então, é sobre isso também, sabe? É sobre você estar realmente em comunhão com o outro. E naquele momento, um entender que um vai ajudar o outro no que for preciso. É uma construção, não é Sim. fácil. É como eu disse, era muito mais fácil eu ter que sentar na minha mesa e ter meu café da manhã pronto. Mas, em troca, eu ganho uma comunhão a mais. Um momento ali que a gente tá trabalhando junto, que a gente tá fazendo as coisas juntos. E a gente tá entendendo um ao outro, assim, tá ligado um ao outro. Então, o que Uau, serviu muito pra amei mim muito isso saber. também. Legal, Já legal. vamos começar a partir de amanhã. Ou de hoje, no caso. Com Hoje. certeza. Não é fácil, é difícil. Principalmente porque é algo cultural. E eu tive, Sim. gente, é. eu tive babá. Eu Sim. tive Eu não pessoa pra sabia que tinha essa ajeitar. cultura Inglês. na Eles Inglaterra. não têm ninguém Aí pra a gente, cuidar Não tem. quando a dentro de gente ficou lá, casa. a gente fez um intercâmbio lá Inclusive, a em gente Londres. expandiu a mente depois desse intercâmbio que a gente fez Foi. em Londres. Porque a gente foi na época de escolher a residência. Daí a gente passou um mês em Londres pra intercâmbio, antes de decidir. A gente ia fazer aqui no Ceará. E aí a gente pensou, caramba, o mundo é muito grande. Quando a gente foi lá, a gente... E é um mundo grande, né? Muito Grande. Aí é. a gente vê o quanto que a gente quer pequeno, né? E quanto que a gente sonha pequeno, às vezes, por não movimentar, por não frequentar os ambientes certos, as mesas certas, né? E aí a gente viu, não, vamos pra São Paulo, vamos pra São Paulo, vamos pra São Paulo. Aí a gente fez São Paulo. E quando você tá em São Paulo, você vê que é o mundo. É. Tá? Mas só acontece quando você se permite expor. Sim. E aí, como você falou, não é fácil ter essas mudanças, porque é quebra de paradigma, como você também falou. E toda ruptura, toda expansão vem dor, vem sofrimento, porque é o padrão que você conhecia da sua casa. Tinha hora que eu queria voltar pra casa. Dá Mãe, me vontade aceita de voltar. volta. É isso. No começo era assim, entendeu? No começo, Sim. quando ele acordava de manhã, 5 horas da manhã, e começava a limpar a casa, meu Deus, o que é isso? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar agora e tenho que ajudar? Eu falava muito isso pra ele. Não, acho que eu vou voltar pra minha casa. Entendeu? Mas aí, hoje não. Hoje eu não quero ninguém dentro da minha casa. Eu Mas, não Leque, quero é depender. cultural da Inglaterra, Muito tipo bom. assim, os filhos já crescem com esse padrão, Ninguém ajuda. Ninguém tem pessoas pra trabalhar dentro da sua casa. Ninguém tem babá pro seu filho, mas nem por isso ninguém deixa de trabalhar. Então, que todo mundo Se reveza, se né? Acho reveza que dentro de casa. Enquanto trabalha, o outro fica em Isso. casa. Isso, Entendi. em família mesmo. Não tem ninguém pra da sua casa. Até porque é um absurdo ninguém vai fazer isso Nos lá, Estados Unidos entendeu? também é assim Nos Estados também, Unidos também né? é isso. Quando alguém faz isso é porque é de outro, às vezes imigrantes vão pra lá Sim. pra poder cuidar de casas, mas não é cultural deles. Todo mundo trabalha e se ajuda
E a escola também entra também como ajuda nisso. Minha filha, claro que para isso integral, acontecer, né? ela fica integral. Uhum. Para isso acontecer, ela fica integral. Que também no começo eu achava um pouco estranho ela ter que passar o dia na escola. Contanto que ela passe o dia na escola, contanto que ela chegue em casa e a gente esteja muito presente na vida dela. Contanto que o final de semana eu consiga estar muito presente na vida dela. Então, assim, tem os seus dois lados, né? Sim, Assim, tem seus sim. dois lados. E lá eles não têm ninguém pra Interessante. limpar a casa. Eles fazem tudo. Tudo. Resumo Legal. da ópera, gente, é sobre a sua história. Então, olhe pra dentro de você, do seu ser familiar, veja que se consegue ajustar, mas não se compara, né? Não se compara. A comparação Principalmente para a não gente. se compara. Isso. Ó, eu tô me inspirando em você. Eu não tô Uhum. comparando, tô Isso. inspirando. Cara, o que eu posso olhar da história da Jordana que eu consigo melhorar na minha família, sabe? Porque eu Total. amei essa referência. Uhum. É ver o que funciona pra você, que é cada um analisar dentro da sua história o que funciona, pontos de melhoria. É. Pessoas pegam a história dos outros, passam a criticar, apontar, ai, porque não pode. Não pode por quê? Quem foi que disse que não pode? Cada um sabe de E si. assim, cada rotina é ajustado de uma forma diferente, entendeu? Aham. Assim, não adianta eu falar que, agora todo mundo passe a fazer isso em casa. Não Às vezes adianta, não porque dá, não né? dá, Isso. não É dá. dentro da realidade de cada um. Dentro da realidade de cada um. É Essa é a isso. realidade que coube pra mim, que me ajuda a facilitar, me facilita a eu poder ir pra empresa, naquele momento que eu tá na empresa, eu saber que se eu precisar, eu tenho alguma pessoa que vai me ajudar em tudo, assim, em relação à família, em relação a filhos, né? Porque às vezes a mulher fica sobrecarregada 100% com os filhos. É o E mais comum, né? é muito comum, e isso é difícil. Uma mulher que não tem uma rede de apoio Uhum. conseguir dar conta de um trabalho com horas certas e saber que tem que pegar uma criança na escola, que tem que organizar. Então, assim, tem que ter a rede de apoio. Eu tenho a minha rede de apoio. Essa é a minha história. Sim. Mas nem todas as pessoas vão ter que achar a sua história e como vai caber dentro da rotina de cada um, né? Aham. Essa é a Muito minha bom. realidade. A clínica, a empresa, ela é muito familiar. Ela é familiar. Fala um Completamente, pouquinho- não é fala um muito, pouquinho. né? Porque assim, você falou que a sua irmã teve a ideia, te convidou. Sim, E tem outra irmã também que sim. também participa. E também tem a outra pessoa que eu acho que é primo. Tem um primo também. primo. Então conta um pouquinho como Tá. foi essa união aí. Dizem que muita gente diz que trabalhar em família é difícil. Pra mim nunca foi difícil. Pra mim era impossível trabalhar sem ser em família, assim. Sempre foi algo muito forte. Porque eu conheço minhas irmãs a vida toda. A vida toda a gente partilhou dos mesmos momentos. Partilhou roupas, quarto, tudo, né? Então, assim, pra mim era difícil era não ter elas perto. Então, também, mais uma vez, é a história de cada um. Assim, pra mim, ter a família perto em um negócio, que também era algo que, quando eu lia nos livrinhos, a primeira regra, não contrate Não, familiares. Eu olhava isso ali e falava, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E isso eu tinha muitos familiares dentro da clínica, né? Não contrate familiares, é uma das regrinhas, tá? Mas que não serviu pra mim, porque, mais uma vez, eu tenho uma relação tranquila com a minha família. A gente se entende, a gente se respeita. Na hora do trabalho, é trabalho. Na hora de estar no lazer com família, é família. A gente brinca, fala um do outro, né? Critica, mas dentro do trabalho é Tem trabalho. respeito, Tem um né? respeito. E cada um sabe sua função bem definida e confia, né? Eu acho que confiança e competência andando juntas, Uau. elas ficam muito fortes. Sim. Então, a Giovana me chamou, a Giovana é médica, me chamou para montar a clínica com ela, montamos a clínica em sociedade. Depois eu convidei minha irmã, a Juliana, que sabia muito desse processo de gestão de pessoas. A minha outra irmã, a Juliara, ela é fisioterapeuta e ela tem algumas clínicas, eu acho que são 23 unidades, que é a Orolaser. Sim. Também empreendedora. Aham. São todas as 23, são dela e o marido também. E eu acho que tem outro sócio. Mas ela que montou a clínica desde o comecinho. Hoje são 23 unidades. E a Juliana, na época, trabalhou com a Juliara, que é fisioterapeuta, e fez toda a parte de gestão, de organização. E depois passou um tempo, voltou. Ela é formada em Direito, voltou para a advocacia. E depois eu convidei novamente para ela estar lá com a clínica com a gente. Então, ela é minha irmã. Também faz a parte mais de gestão de pessoas, comercial também da clínica. Aham. E tenho um primo que é contador, que também é incrível, extremamente confiável e competente, então casou super bem. Então, assim, a clínica é uma clínica familiar.
com muitas pessoas familiares trabalhando, mas que dá super certo, porque cada um sabe onde é o seu melhor e cada um respeita o outro, entendeu? A Giovana, ela tá lá com a função de médica, a gente vai deixar ela ser 100% médica. Eu estou com função de gestora, eles vão me deixar ser 100% gestor. A Juliana tá com função comercial, ela 100% comercial. O Iago é a parte de contador financeiro e eu deixo ele ser 100% financeiro. E naquele momento ali, eu sou... Não existe quem é funcionário um do outro. Não existe. Se o Iago fala que eu tenho que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, entendeu? Ele é melhor do que eu nesse setor, entendeu? Então, acho assim, é esse respeito e saber quem é o melhor do que você naquele local, entendeu? E aqui entra a humildade, né? Porque para reconhecer que você não é bom em algo e deixar o outro fazer, isso é necessário para que tudo funcione, independente do grau de parentesco ou não, né? Muitos empreendedores, eles ficam travados e não crescem porque eles querem assimilar tudo, não dá conta, não tem dificuldade de delegar. Não dá conta. E muitas vezes eles não querem contratar ninguém melhor do que eles. Olha isso. Entendeu? Às vezes na questão também do ego, de ter medo de orgulho. Sim. E não é assim, sabe? Eu acho que são muitas funções dentro de uma empresa, dentro de uma gestão. E você tem que saber onde está. Cada pessoa tem que saber onde é que fica melhor, entendeu? E você tem que contratar pessoas melhor do que você naquele setor. Porque senão não funciona. Senão não vai pra frente. Sim. Muito bom. Gente, quanto aprendizado. Vamos aproveitar e já falar da clínica, né? Da BU, que é a clínica. Fala um pouquinho do propósito da BU, fala um pouquinho do público-alvo, da do missão, que vocês, né? da missão. A BU Clinic é uma clínica de medicina focada em saúde e estética. Eu gosto sempre de falar focada em saúde e estética, porque é isso que a gente busca fazer. Nunca tirar uma em detrimento da outra. Sempre são as duas andando juntas. Onde a gente trabalha tanto a parte de saúde e estética facial, corporal, capilar e estética íntima, né? A ginecologia regenerativa para as mulheres. E o nosso propósito é poder dar bem-estar e autoestima para as mulheres, principalmente, mas os homens são muito bem-vindos, sempre reforçando isso. São super bem-vindos, querendo estar lá com a gente. E a gente tem já um público também, hoje, uma parte, vamos supor, aí, uns 90% é mulheres, uns 10% são homens, e esse número vem crescendo. São bem-vindos, todos são bem-vindos, mas é um público mais feminino. Então, o propósito da clínica é trazer esse bem-estar, essa autoestima, e proporcionar para aquela mulher toda uma sensação de estar bem consigo mesmo, de se cuidar, mas também a gente foca muito na personalização, a gente tenta entender como é que está cada pessoa cada paciente que entra na nossa clínica, a gente tenta entender qual é realmente a dor, porque às vezes a pessoa vai lá dizendo que a dor é estética, que tá com alguma coisa que não tá bem, mas muitas vezes não é dor estética. A grande maioria das vezes não é uma dor estética. Então a gente tenta fazer um trabalho de entender, de ler se realmente, se mexer nisso ali, que ela está dizendo que vai mexer, vai melhorar, não vai melhorar, por que vai melhorar ou não. Então é toda uma conversa, toda uma personalização para a gente poder fazer isso de forma de tratamento. A gente não gosta de fazer aplicação, por exemplo, de um só botox. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido meramente estético. A gente vai tentar fazer todo um acompanhamento, todo um processo de rejuvenescimento, de saúde, de cuidado. Antes do botox, vamos entender se precisa de outra coisa ou não. Se, às vezes, a pessoa vai com uma queixa de eu quero colocar mais boca, por exemplo. Mas não é o caso de botar mais boca ali, entendeu? Então, tem que entender por que ela quer colocar mais boca. Por exemplo, a boca é algo que traz comunicação, né? Às vezes, a pessoa tem uma boca bem forte, ela fica mais fácil de comunicar. E às vezes a pessoa, por algum motivo ali, tá querendo melhorar a comunicação e por isso tá muito focada na boca. Então a gente tenta entender se é isso ali mesmo que ela quer, se realmente ela quer fazer a boca por estética ou o que é que tem por trás desse fazer a boca, né? De preencher a boca, deixar a boca mais expressiva. Nossa, um olhar único, né? Olhar único, porque tipo assim, a clínica poderia estar focada simplesmente na estética, em fazer que o mundo lucrar, é voltado para isso, né? O foco é o bem-estar. É isso. O foco é o bem-estar, o foco é fazer realmente... se o problema é um problema que tá mais profundo, então, tipo, vamos tentar entender, porque se eu fizer só a boca dela
e o problema real não for sua boca, ela, no fundo, ela não vai Não chegar fica no que ela satisfeita. quer, que é o bem-estar. É. Sim. Ela Muito fica interessante satisfeita. isso. E é um processo, né? É um gerenciamento mesmo. A gente gosta de falar do gerenciamento do envelhecimento porque é isso mesmo que a gente faz lá na clínica. Não adianta Muito bom. fazer só uma coisa específica que a pessoa não vai ficar contente com isso ali. A gente tem que ver qual é o procedimento, qual é o processo. É um plano de de tratamento, né? tratamento Individualizado. individualizado, muito individualizado. Não Achei interessante adianta. essa palavra, gerenciamento Eu do gostei envelhecimento. também. Muito bom. Gerenciar o envelhecimento. A gente fala todo mundo vai envelhecer, né? A não Total, ser é. que, né? A gente A não usa ser- muito isso. é. É verdade. Que a gente envelheça, né, Jordana? Todo mundo Amém. quer envelhecer. É. Graças a Deus, todo mundo quer envelhecer. Então, assim, Sim. como a gente vai envelhecer, é essa a grande questão. Então, vamos gerenciar esse envelhecimento para que a pessoa esteja bem, fique bem. Até porque hoje uma mulher de 50 não é mais uma mulher Não de é. 50 de Não antes, é. né? Assim, a gente tem ainda. A expectativa de vida subiu muito. Antes, Sim. se você perguntasse pra uma pessoa quanto tempo ela queria viver, ela ia dizer, tá, 80 tá bom, porque sabia que nos 80 ela não estaria tão bem, ela estaria com algumas questões de saúde, né? Hoje em dia, se você perguntar, todo mundo quer viver 100 anos. Eu quero Com viver certeza, mais de 100 anos. Eu também. Contanto que Vamos viva 120, bem. 120, com qualidade, né? Exatamente. Então a gente A quer gente muito essa conheceu qualidade. ontem o Saraiva, né? O pai da Camila. 80 anos. Maravilhoso. Tirando onda, brincando e rindo e conversando. Memória fenomenal. Autocuidado. Memória incrível. É. Mas vai no médico toda Leu muito ao longo da periodicamente. vida. Escreveu mais de 30 livros, né? Autocuidado. Autocuidado. Né? É muito mais do que um clichê, sabe? Porque É às vezes muito as mais. pessoas transformaram essa frase em essa palavra em um clichê. Autocuidado, autocuidado. Mas o que é autocuidado? Entendeu? E o autocuidado, ele é algo muito simples. O autocuidado às vezes não custa nada. O autocuidado é um banho mais demorado que você vai tomar, entendeu? Então, também desmistificar também essa palavra autocuidado, que todo mundo vem falando e acha que autocuidado é ir para um spa. Então, é passar um dia lá na clínica, tendo. De pernas pro ar, né? Gastando muito. É. Não é isso. O Não é autocuidado não é isso. O autocuidado é, como eu disse, um banho bem tomado, entendeu? Um banho mais Tempo pra relaxante. si, né? É um tempo pra si. E tem a ver com autoconhecimento total, né? Autoconhecimento. E você tem que ter esse momento de autocuidado. Principalmente quem empreende, assim. Quem empreende também tem que ter o autocuidado, porque senão ele vai deixar se consumir por isso ali e depois não fica claro, as coisas começam a ficar obscuras na cabeça. Então tem que ter esse momentinho. E, gente, eu e o Márcio, a gente atende lá. E é realmente como ela tá falando, tá? A aura é de autocuidado, de propósito. família, Você vê energia, você vê amor, você vê uma frequência alta. Tanto que a Giovana, que é a dermato, gente, ela fez a pós de estilo de vida. A gente sabe, não sei se vocês sabem, mas tem a medicina do estilo de vida, que é a medicina voltada. Praticamente, como é que eu posso falar de forma simples? Pra você olhar pra dentro, né? Autoconhecimento e comportamento. Pra você focar E a mais no comportamento. dermatologista da clínica fez após. Olha A visão, a preocupação, né? Porque ela tem já as habilidades, né? De fazer os injetáveis, que são maravilhosos, a gente ama, né, Jordana? Todos os procedimentos estéticos e tal. Ela poderia parar por aí. Não, mas ela se preocupou com a alma do paciente dela. Ela quer que ele se sinta bem. Ela se preocupou em fazer uma especialização pra ter mais habilidades, pra ajudar mais o paciente dela. Então, eu nunca vi isso na clínica de dermato, ela se preocupa sinceramente. muito com isso, sabe? Se preocupa Sim. muito com o bem-estar do paciente e desenvolver todos os pilares, né? Não Todos adianta. os pilares do estilo de vida, né? Os 6 pilares. Agora entrou espiritualidade, 7 pilares, né? E falando em espiritualidade, me conta. Como é a tua conexão com... Existe o transcendental? Como é que funciona pra você? Cada vez mais conectada, assim, com Deus, sabe? Pra mim, é algo supremo mesmo, muito, muito forte. Eu sinto muito a presença de Deus, principalmente com pessoas. Tô com pessoas e eu sinto ali que ali, quando eu sei que é alguém espiritualizado, eu sinto muito também. E a parte da espiritualidade, quem me ajudou muito, assim, a retomar também foi minha filha, nos auges dos seus 7 anos. Por alguma coisa, Conta. desde muito cedo, ela gostava muito da Bíblia, ela gostava muito ela tinha uma amiguinha na escola, e que a mãe da amiguinha sempre dava aqueles tecinhos, e ela botava aquele tecinho, ela não tirava por nada, e aquele tecinho era muito sagrado para ela realmente guardava, e se perdesse o texto, ela ficava muito chateada. E isso foi chamando de Chamando volta, atenção, né? chamando assim, meu Deus, alguma coisa tem aqui. Então, assim, eu comecei com ela a estudar a Bíblia. Todas as noites ela só dorme se a gente ler a Bíblia.
E eu me apaixonei mais uma vez, tipo assim, porque a Bíblia, toda vez que você lê, é um impacto totalmente diferente. Totalmente diferente. Claro que eu leio com ela uma Bíblia infantil, né? Sim. Mas cada palavrinha que tá ali ajuda em tudo a sua vida, inclusive empreender, inclusive na gestão. Então, cada palavrinha ali que tá ali é muito especial. E recentemente eu tava lendo pra ela os 10 mandamentos. E aquilo, assim, como é que pode, assim, de tantas coisas que a gente tem que Deus queria que a gente fizesse, no mundo ele escolheu 10. Só 10. Por quê? Não precisava ser, poderia ser 20, 30, 40, porque quantas coisas a gente não deve fazer. Mas como é que pensou só 10? E essas 10 são válidas. Até hoje, que se a gente conseguir seguir essas 10, a gente já é um ser mais próximo, né? Mais iluminado. Então, assim, cada vez eu tenho me apaixonado mais. E a minha filha tem me ajudado muito nesse processo. Porque ela quer, ela gosta. E ela só dorme se a gente lê a Bíblia. Uau! Entendeu? Olha, então... olha como é a essência, né? E a gente tava conversando ontem com um professor, professor Carlos, né? Que ele trouxe uma visão, ele estuda comportamento há 15 anos. Ele desenvolveu uma ferramenta que traz isso e traz também o lado da espiritualidade. E ele falou que, assim, todos nós nascemos com a essência. Todos. Tem as virtudes, são 9 virtudes. 9 virtudes. E aí, ao longo da infância, a gente é ferido, essa essência é ferida. E aí a gente precisa desenvolver máscaras pra livrar dessa dor, pra proteger, como fosse um band-aid. Então, personalidade você vai desenvolvendo. Personalidade você muda, corpo você muda. Né? Isso. Foi uma frase que E ele aí, trouxe que ele chamou muito a minha trouxe atenção. isso. Você muda a personalidade, você muda o seu corpo. Muda até no corpo, né? Muda até no corpo. Mas a essência não muda. Aí Só ele falou que a assim, essência ela pode estar, tipo, obscurecida, mascarada, né? Mascarada, exatamente. Total. Por isso o autoconhecimento. O autoconhecimento iria tirar essas camadas para que você exponha ao mundo os seus dons e talentos, né? As suas virtudes, aquilo que você tem, né? Tipo... Então, o que aconteceu com sua filha, ela é criança, ela tem 7 anos, né? Então, ela tá na essência dela. Que é a ligação direta com o divino, não tem como, né? Vinde a mim os pequeninos. Sim. Então, pra gente ter a conexão com o transcendental, com Deus, a gente precisa voltar a ser criança nesse sentido. Tirar as máscaras, né? Sim. As defesas, que ao longo da vida a gente precisa desenvolver pra curar as feridas, pra proteger, na verdade. Porque muitas vezes essas máscaras ficam tão pesadas, e aí vem o orgulho, vem a arrogância, vem o distanciamento da identidade, que você vira outra pessoa totalmente diferente da sua essência. E aí vem estresse, vem burnout, vem doenças emocionais, físicas, né? Então, a volta à identidade é tirar band-aids As todos. máscaras que não são fáceis. Que não são fáceis. E aí, toda retirada, toda ruptura tem dor e sofrimento. Não faz parte da vida dor e sofrimento. As pessoas, elas querem passar pela vida sem doer, sem sofrer. Não dá. Não tem como. Então, você não dores. vai atingir você não vai resgatar a sua essência nunca dessa forma. Entender faz parte do processo, mas que dá pra ser leve quando você atende ao propósito, né? O chamado tem no coração. Como você atendeu. Né? É isso mesmo. E tá muito linda essa fase dela, assim, tá uma delícia, sabe? A gente acabou de assistir todinho Moisés agora. É uma história que eu acho mais humana impossível, assim. Porque é toda aquela, meu Deus, por que Deus? Você tá fazendo isso comigo? Mas calma, tem um propósito. Por que poderia ser uma trajetória de 10 dias e foi de anos, de 40 anos, entendeu? Por quê? Porque a gente tem um caminhar pra aprender até chegar no lugar, entendeu? Até chegar. Então, assim, e às vezes o propósito se perde no caminho, tá? Como clínica também, a gente teve um momento que a gente se perdeu um pouco no propósito, que foi preciso reorganizar pra depois a gente dizer, não, isso a gente não quer, mesmo que isso tenha me trazido mais dinheiro, entendeu? Assim, o propósito também é sobre isso. Teve uma fase da clínica que a clínica tava perdendo um pouco do propósito que a gente queria, que era esse olhar individualizado, personalizado, e tava parecendo o SUS da estética. Sim, eu tinha uma clínica cheia de gente para fazer um procedimento ali rapidamente e eu não conseguia me conectar com aquelas pessoas direito. E a gente passou por um momento de rebrand da empresa mesmo, era um outro nome quando a gente mudou. Mesmo naquela fase, eu tendo faturamento muito maior, a gente já abriu mão, organizou para que os pacientes que ficassem ali, eles se conectassem com a gente, entendeu? De uma forma mais pura. Então... tem isso, né? Tipo assim, Deus também faz a gente aprender no caminhar. E às vezes um caminhar que poderia ser muito rápido, não pode ser.
porque a gente não tá maduro para isso. Então, Não. às vezes a gente tem que entender que tem um processo, tem um caminhar, que vai demorar mais tempo, que vai demorar aí anos, mas que você vai chegar. Você vai chegar, mas tem que ter essa paciência e maturidade. E a gente tem assistido, terminamos agora de assistir juntas o Moisés. E assim, é uma história incrível. E que a gente leva tanto para a parte espiritual, como leva para a parte também de tudo na vida, inclusive de uma empresa, entendeu? Então, Sim. aí são Princípios, ensinamentos Princípios são muito todos lá. Princípios de ganha-ganha, princípio de respeito, princípio de honra. de honra, de princípio fé, de fé, tudo, de tudo, né? É sobre isso. Então, Legal. Muito bom. cada vez mais conectada a Deus, ao propósito, né, dele também. E isso faz muita diferença. Isso deixa a gente mais iluminada quando a gente tá Muito. nisso, entendeu? Quando tá nesse caminhar, a gente fica mais forte, mais certa do que você quer, entendeu? Mais pura, né? Mais Você pura, usava. exato. As conexões com as pessoas passam a ser diferentes. É. Porque você entende que cada pessoa que vai passar realmente ali na tua vida é porque tem alguma coisa para te oferecer, né? E você vai saber aproveitar melhor, mesmo que às vezes a coisa para te oferecer seja um aprendizado mais radical. Do lado da dor, né? Exatamente, porque tem gente que vai passar na nossa vida para trazer algum tipo de dor. Isso é bíblico, né? Pra Então trazer maturidade para trazer pra você. maturidade pra gente poder chegar ao caminho de uma forma mais tranquila, Uhum. né? É sobre isso. Muito bom. Uau. Muito bom. Muito Muito forte. bom. E agora, pra gente finalizar, dentro do que você falou, Jordana, me veio assim, né? Você falou assim, a gente pode se perder no meio do caminho e perde o propósito, você falou também. Isso é natural, é do ser humano, né? Porque somos falhos. E às vezes o nosso foco, a gente é distraído no meio do caminho. De repente por interesses escusos, de repente por olhar pra comparação, Sim. né? De repente por Demais. colocar o coração em coisas que são passageiras. Acontece com todos nós. Mas se a gente olhar por uma ótica de, como você falou, é para trazer maturidade, é porque a gente não está preparado ainda para alcançar a promessa, tudo fica mais fluido. A gente consegue resgatar a pureza. Então, mesmo que há essa perda do elo, né, do objetivo inicial, tem como voltar, Tem. né? Tem como Então, voltar. trazer à mente o que traz esperança sempre, né? E no final das contas, todas as dores, o sofrimento e as angústias, elas vão servir para maturar o fruto. Isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando tem propósito, esquece, só vai. É isso Vai mesmo. sangrando, vai doendo, mas vai. Vai. Porque a promessa ser vai maior. chegar, tem que ser maior, o propósito tem que ser maior do que a gente, o nosso ego, né? É isso mesmo. Então, que história linda a sua. Ah, Me inspirou adorei. muito, né? Tá Nessa aqui. fase da nossa vida tá, assim, Sim. foi um baita aprendizado. Várias sementinhas você lançou. Eu escutei ontem uma pessoa muito querida que a gente recebe pra dar. Sim. Sabe? Então, as sementes que a gente recebe, a gente precisa passar adiante. Pra que Deus mande mais e mais. É o servir, né? É o que a gente servir. tem. Uau, é isso. Servir é muito gostoso, sabe? É isso. muito gostoso. E assim, muita gente não entende que às vezes servir, a pessoa acha que o servir é se diminuir. Pelo contrário. Não é se engrandecer. Pelo não é? contrário, servir é algo muito maior. É algo que você tá dando um pouquinho de ti pra aquela pessoa, sabe? E servir, às vezes, pode ser num algo bem simples, assim, tem uma coisa. No escutar alguém, mais escutar de verdade. Não aquele, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Ah, tudo bem, tá, tchau. Só pra cultura, né? Só de perguntar, tudo bem? Tudo bem. Então, assim, mas como é? Tá tudo bem mesmo? Tá de assim? verdade, né? Olhar no olho da pessoa e você saber, porque assim, o olhar é muito forte. Você olha, tudo bem, eu tô sentindo que você tá isso, você tá diferente. Então, assim, pra isso você tem que ter conectado com a pessoa. Então, às vezes é só não escutar. Lá na clínica tem uma coisa que eu adoro fazer, que é básica, que é abrir a porta na hora que o paciente vai embora. Eu adoro, mas, gente, isso me dá uma felicidade tão grande, que é abrir a porta pro paciente ir embora e dar um tchau. Mas, assim, abrir de verdade, abrir doando. Porque eu sei, e aquele momentinho eu sei que ele conectou ali comigo. Sim. E que ele agradeceu, e que, tipo assim, foi, entendeu? Né? Não só pelo ato, porque disseram que tem que deixar a pessoa lá fora. Não por isso, é porque eu gosto. Eu gosto realmente de abrir a porta pra pessoa ir embora. Uma coisa simples, entendeu? Uma coisa básica que eu faço não só por ele, mas por mim. Porque é bom quando a gente serve dessa forma, Então, sabe? vocês estão vendo aí, ó, vocês que são mulheres e homens também, né?
quiserem se sentir muito bem cuidados. Gente, podem ir realmente, lá, ó, a é frequência garantido. essa, uma frequência bem familiar, uma frequência bem de cuidado. A gente até brinca que a gente tem excesso de felicidade lá, sabe? O bom que quando eu tava atendendo a paciente, né? Aí assim que eu saí, a Giovana falou: Lari, se a gente estiver falando muito alto, pode reclamar. Eu, de jeito nenhum, eu amo essa frequência aqui, porque é tudo energia, gente. Sim. Uma pessoa feliz, ela É. tem uma frequência alta. Sim. Frequência baixa, E pessoas foi que... construção, tá? Assim, Né? nunca, não vou dizer que foi sempre assim, não foi. Então, assim, é uma construção, inclusive de retirada de algumas pessoas ou outra. É entender que tem uma cultura ali que todo mundo tem que seguir. E, assim, hoje quem ficou é quem tem a cultura. Tá tem ligado que com o tem seu o DNA, propósito, que né? tem o mesmo propósito, que entendeu como é que a gente quer tratar os nossos pacientes e como é que a gente quer que se trate uns aos outros. Então, a gente Uhum. brinca que tem mesmo esse excesso de felicidade, às vezes lá, do nada, um sorriso, uma risada alta que a gente fica, meu Deus, calma, os pacientes. Mas os próprios Eles pacientes já gostam. começaram a acostumar com isso. E acaba que até os pacientes, eles vão muito pelo perfil, né? Assim, uma pessoa que não gosta de ser tratada com essa conexão, ela não vai lá pra A gente clínica. atrai os semelhantes, Entendeu? né? É, exatamente. Não que ela não seja bem-vinda, mas às vezes ela não tá confortável pra ser tratada com tanta Amor. personalidade, assim. Tanto então, amor, né, Jojo? então, mas tem gente que não gosta, É. tem a questão das feridas mesmo, emocional, que às vezes por algum motivo a pessoa não gosta de ser tratada assim. Então, acaba que, sem querer, ela não vai estar lá na clínica, ela vai para outra clínica que vai tratar ela de forma mais formal, de forma menos humana. E tá tudo E bem, tá tudo bem. tá tudo ótimo, Tem espaço entendeu? pra todo Tem mundo, pra né? todo mundo, tem pra todos. É isso. Muito bom. Então, muito bom. obrigada pela sua presença, Ah, pelos obrigada, Nossa, amei. adorei. Eu amei, de verdade. Passaria mais tempo. Você é porque- muito linda, Muito. viu? Obrigada. Beijo. Muito bom, Giovana. Terminou? Eu queria fazer mais uma Ah, perguntinha, não. na Ai, verdade. não, Eu queria não. mais uma Vai, perguntinha. vai. Eu queria que você, tipo assim, o que você poderia passar pra uma mulher que estivesse assistindo, Uhum. uma mulher que tá cheia de sonhos, que quer colocar voz no mundo, que quer trazer aquele propósito que pulsa no peito dela pra fora. Tipo assim, o que você poderia compartilhar com essa mulher de que ela pode realmente chegar no lugar Sim. onde ela quiser. Pode. Anota o propósito, bota no papel o propósito, bota em algum lugar que ela ficar sempre vendo. E ali, toda vez que alguém desacreditar, fazer com que ela se desacredite, ela vai lá e olha pro teu propósito. Então, assim, o que eu poderia dizer? Acredita em si, acredita. Faz com que as coisas aconteçam, estuda, se dedica e acredita no teu potencial. Acreditando no teu potencial, vai longe. Não tem como, assim, não tem como. E revisita o propósito, de tempos em porquê, tempos, né? o porquê, que Porquê. é pra fortalecer. Eu Isso. poderia dizer Uau. isso. É isso, muito bom. Muito bom. Foi um prazer Obrigada. te receber aqui, tá? Gente, é isso aí, gente, respira mais um fundo, hein? episódio. Que episódio incrível. Uau, a gente sempre volta na tecla do propósito, né? Não tem como, Sempre. né? Tem como. Não tem como. É sempre começa pelo porquê. Exato. Tem que começar pelo exato. Até porque vocês têm propósito, né? Então, acabam atraindo É verdade. ninguém vai sentar aqui nessa mesa É verdade. e não falar sobre Agora você isso. falou tudo. Sim. Entendeu? Não É. tem como, é o que vocês atraem, É. né? Sim. Legal. Obrigada, legal. gente. Muito bom. obrigada. Imagina, uma honra receber você aqui. Obrigada. Bom, gente, esse foi mais um episódio Beijo. do podcast Além do Cérebro. Espero que vocês também tenham gostado. Coloca aí nos comentários. Coloquem dúvidas também, que aí eu pego essas dúvidas e vou mandar pro WhatsApp dela pra ela responder. Não, brincadeira, não vou fazer isso não. Pode ficar à Mas vontade. coloca dúvidas aí, enfim, muitos comentários e é isso aí. Espero que tenha engrandecido a sua vida, tá? Forte abraço. Beijo, queridos. Tchau, prazer.